E, para finalizar a nossa atividade hoje, eu convido Fernando Rodrigues, professor da Escola Politécnica da UFRJ, com o tema Sistemas de Informações Geográficas para a Gestão Smart Campus da Cidade Universitária lá do Fundão. Bom, vou começar dando aí boa noite a todos, agradecendo o convite do Rui e do Sapienza para participar desse evento. Prometo que eu não vou me alongar muito, né? Até porque o que eu tenho para apresentar em cerca de 20 minutos acho que já é o suficiente. Vou só aguardar ali eles localizarem o arquivo. É bom esclarecer que essa apresentação que nós vamos fazer é de um projeto que está inserido dentro do contexto de Smart Campus, mas é um projeto que envolve alunos. Então, ele, como o Richard falou há pouco, né, o espírito dele é exatamente colocar as pessoas em contato para produzir alguma coisa. Né? Não é transformar o nosso campus no Smart Campus, mas tentar vender esse conceito e vender de uma forma um pouco diferenciada, com a ótica de nós termos o compromisso, né, na universidade de formar pessoas e de disseminar o conhecimento e fazer que durante essa disseminação e é mesmo, né, que a gente está quase que inoculando, né, um pouco desse embrião do Smart Campus nas pessoas, a gente consiga desenvolver um pouco mais. Né? Então, ali meu e-mail, quem desejar depois fazer contato comigo, está ali à disposição. Eu só ia pedir como é que eu... Deixa eu ver se eu me localizo um pouco. Acho que foi rápido demais, espera aí. Você consegue retornar para mim, por favor, para primeiro? Ok, então são esses 4 pontos que eu vou abordar. O primeiro é a questão do Smart Campus como inovação, não só para a administração, mas para a vida acadêmica em geral, que eu mencionei aqui há pouco. Depois eu vou falar um pouco da equipe e do projeto, e depois vou entrar na descrição do projeto em si propriamente, para vocês terem uma ideia do que é que a gente está desenvolvendo e o que ainda está por vir aí. Né? E discussão sobre o tema, eu fico lá o meu e-mail para depois quem quiser mandar um e-mail discutir em função do adiantado da hora. Então, isso aqui é uma breve ilustração da complexidade que é esse contexto da universidade, que ele procura associar ensino, pesquisa e extensão, que são os nossos 3 pilares básicos, mas com uma série de ações que podem estar vinculadas a cada 2 pilares daqueles, e no momento em que a gente consegue que essa interação ela seja muito eficiente, a gente consegue inovação. Mas o que é que vem a ser o conceito de inovação? É o que vai tratar o próximo slide. Né? A inovação, na realidade, é uma criatividade, não é só uma boa ideia, mas é uma boa ideia que você pode aplicar e replicar. Essa questão da disseminação é muito importante para a gente considerar a boa ideia uma inovação. E quando a gente fala em inovação, a gente fala muito estado da técnica e estado da arte. Né? O estado da técnica, na realidade, é um grande arsenal de ferramentas que você tem a seu dispor. Já o estado da arte é aquele ferramental que, por alguma razão, se destaca dos demais. Poderia ser, como o Richard colocou, por ser alguma coisa participativa, uma plataforma participativa. É inovação, mesmo que ele use a tecnologia mais antiga que existe, isso é inovação porque está colocando aquilo à disposição de uma forma diferenciada, né? E aplicada, o que é mais importante, com resultados. Então, a gente ouve muito falar aí do estado da arte e geotecnologia, que é o Smart Engines, o estado da arte em gestão e infraestrutura urbana, que é o Smart Cities, né? E o estado da arte em tecnologia da informação e comunicação para cidades, que é o Numerical City ou cidade digital. Né? Então, se a gente for olhar na bibliografia, a gente vai ver que há uma grande sobreposição desses conceitos e princípios. O importante é a gente extrair de toda essa ideia de Smart Engines, Smart Cities e Numerical Cities, algumas coisas que eles têm em comum. A primeira, que é explorar ao máximo as possibilidades das redes de comunicação. Então, o seu dispositivo, né, de informática passa a ser um elemento importante dentro desse contexto. Depois, é buscar a sustentabilidade racionalizando o uso dos sistemas e esses seus dispositivos. Isso é um pouco lugar comum, vão avançar um pouco mais. Integrar
os sistemas de informação e controle, o web das coisas, mas aí vem o grande diferencial, que é criar novas formas de gestão participativa e mobilizadora. É a questão das pessoas acima da tecnologia, né? Trazer aquilo que é virtual para o mundo real com a participação das pessoas. É um pouco que está por espírito do nosso trabalho, digamos assim, por trás disso. Já existe alguma bibliografia a respeito disso? Eu coloquei aqui uma coletânea organizada pela Aaron Koenig, que é fala um pouco das Smart Cities, fala de sustentabilidade, mas fala especificamente de experiências em campos. Então a gente está no cenário atual que essa questão de trazer, né, o replicar ou desenvolver coisas na escala do campus passa a ser uma preocupação comum a vários gestores, né? E como eu tinha falado, não é só administração acadêmica, é vida acadêmica no sentido mais geral, né? Então, o campus não deixa de ser uma cidade piloto, né? Porque ela pode replicar em escala reduzida, tem saber acumulado, tem vários laboratórios que no momento podem estar dissociados, mas em algum momento podem ser articulados. Enfim, tem todo um cenário propício a você fazer ali experimentos na escala de cidade piloto. A outra questão, aí entra a plataforma SIG, é da integração e mobilização. Quer dizer, o SIG passar a ser uma ferramenta que compõe essa, compõe esse contexto, mas principalmente para haver descobertas, trocas e a memória do conhecimento. Uma das coisas que a gente mais tem dificuldade numa universidade é de resgatar não só a parte técnica, mas a parte histórica da nossa universidade. Então, o SIG é quase como se fosse um storyteller. A gente pode pegar a memória de professores ou ex-alunos e tentar colocar ali dentro de uma base SIG. E, finalmente, o SIG das coisas, eu ressalto, não é só das coisas, é o SIG das pessoas, porque cada um de nós tem uma forma diferenciada de interagir com relação ao meio acadêmico, seja por ideologia, seja por interesses legítimos, enfim. É um ponto também importante. E o conceito de Living Lab, né? Temas diversos para serem explorados, a gente tem uma variedade enorme de temáticas lá, desde segurança do campus, até mobilidade, até a questão da própria infraestrutura, que com o crescimento desenfreado dos laboratórios, a gente tem tido lá piques de energia quase que diários, né, nesse último mês agora de outubro, novembro. Então, uma série de questões que podem ser resolvidas e equacionadas aí. Bom, a equipe do projeto, nós temos um laboratório dentro do âmbito do programa de engenharia urbana, o Leonardo já esteve aqui, já falou um pouquinho, né? Sobre a engenharia urbana e no contexto da segurança, mas a gente se sente muito honrado aí de ter sido lembrado aí pelo pessoal do Unigis, né, da engenharia poder estar, digamos assim, participando de um evento naturalmente direcionado para a área de geografia e geotecnologias. Então a gente agradece a vocês essa oportunidade de poder estar divulgando o nosso trabalho. Nós temos a parceria com a Prefeitura Universitária, estava até falando com o Richard que esse apoio institucional é muito importante, né? Nós temos também uma parceria que já é de 5 anos com a Universidade de Tecnologia de Compiègne, através do seu diretor, e que está focada em engenharia urbana. Lá eles têm o departamento de engenharia urbana. A outra parceria é com a Imagem EGE Área Acadêmica, através do Abamael, que está aqui presente há pouco, né? E a gente tem os colaboradores que a gente vai perguntar, de vez em quando perturba para tirar uma outra dúvida, que é o Sapienza, 2 professores do PET, o Marcelino e o Lino. Inclusive o Lino, depois vou fazer o contato, que ele tem contato forte com o MIT, né? Ele passa grande parte do tempo lá, vê que as coisas não é coincidência, né? A gente, no evento desse, vê várias coisas que vão se articulando. E a professora Gabriela Rossi, né? Mas também nessa parte de bairros sustentáveis. Essa equipe que basicamente está desenvolvendo isso. Bom, para a gente se adiantar um pouco, isso aqui é uma ficha técnica, eu creio que seria um pouco maçante eu descrevê-la toda, mas eu posso só dar alguns highlights aqui, que a grande preocupação é tentar utilizar coisas que já existem, como, por exemplo, o sistema SIGA nosso, né? É um sistema que a gente até, o Vinícius está aqui presente, né? Tomou alguns sustos quando geocodificou. Nós conseguimos os endereços dos CEPs, né? De todo o corpo social, nós fizemos o estudo de demografia, que a gente vai ver aqui, daqui a pouco. Nós também estamos bem embrionários, bem no começo, mas, enfim,
Na realidade, a gente quer abordar aqueles 4 temas que estão lá em cima: infraestrutura, gestão e mobilidade interna e externa. A nossa pesquisa também é exploratória, né? Mas ela também é aplicada na medida que a administração vai usufruir de uma série de dados que vão ser organizados e disponibilizados, né? Então, basicamente, a metodologia é uma metodologia tradicional de identificação de fontes, levantamento de demandas. Nessa demanda, a gente localizou 2 itens, que é a revisão do plano diretor, o master plan da universidade, e a questão de poder auxiliar na mobilidade interna e na acessibilidade ao campus por meio das redes públicas de transporte. Avançando mais um pouco, então, não é um tema novo. Eu já, logo que entrei no UFRJ, em 1995, com o apoio da decania do Centro de Tecnologia, nós utilizando o software AutoCAD com uma preocupação apenas de registro de desenho técnico e modelagem 3D, feito alguma coisa de modelagem do campus da UFRJ e de alguns ambientes internos. Depois, eu saí um pouco desse foco do campus, fui trabalhar com geoprocessamento dentro da área de localização industrial, que é de onde veio a minha formação em pesquisa, e fizemos para o projeto Biodiesel, durante 4 anos, uma série de consultorias, primeiro para o Ministério de Minas e Energia, depois para a Petrobras. E isso me deu um conhecimento de SIG que permitiu voltar novamente para a escala da cidade. E aí, lá com o Compiègne, nós desenvolvemos o Ateliê Projeto, que é uma experiência que coloca os alunos como pequeno escritório de projetos, e o tema era Porto do Futuro. E aqui no Rio de Janeiro, como estavam desenvolvendo o Porto Maravilha, né, a minha equipe aqui do laboratório, ela desenvolveu esse modelo no ArcScene em 3D e ainda parametrizou alguma coisa. Não, infelizmente, a gente não teve recursos nem tempo, mas a ideia era questionar o quanto aqueles títulos de CEPACs, né, estariam impactando, digamos assim, na volumetria e, consequentemente, na questão de vento, iluminação. Então, a gente chegou a fazer alguma coisa no ArcScene. Por incrível que pareça, que vale um registro, esses dados estão disponíveis em arquivos de AutoCAD em 3D. E, às vezes, as pessoas que têm a posse desse dado até desconhecem a riqueza que aquele dado, mesmo sendo antigo, pode oferecer para uma instituição de pesquisa e ensino. Então, um pouco, a informação está lá, a gente tem que discutir acessibilidade e discutir como isso pode ser aproveitado, e aí entra o papel da universidade de formar os alunos, envolver funcionários nessa missão. Então, já estamos aqui na parte do projeto propriamente dito, a localização. Nós, quando fizemos a nossa base, nós elaboramos ela em 3 escalas, tem uma metodologia de designação de arquivo, que a gente tem a escala da região metropolitana, a escala do entorno, que são os bairros situados a mais ou menos 5 quilômetros, aqueles que estão em verde, e a escala da ilha propriamente dita, né? A nossa ilha, na realidade, ela é um aterro de várias ilhas originais que praticamente tinham pouca elevação, eram como se fossem bancos de areia com canais, né? Depois, essa área que não era tão densa no momento da construção da ilha, ela se tornou altamente densificada. Ali no bairro da Maré, por exemplo, vocês podem ver um mapa de densidade habitacional com base no censo 2010. Né? E ali surgiu a ideia, trabalhar com o entorno, surgiu a ideia de começar a adquirir dados e organizar dados. Depois foi levado para a Prefeitura Universitária, que manifestou seu interesse e também o seu apoio, nos dando algumas bolsas para os alunos, para a gente poder desenvolver o projeto. Né? Então, aqui foi um pouco o nosso trabalho nos últimos 2 anos de organizar informação, desde fotografias antigas que nós temos da construção do campus, passando por arquivos em DWG, presentes na Prefeitura Universitária, também imagens que a gente teve, o plano diretor, a gente não conseguiu recuperar os arquivos vetorizados, mas está ele lá. E fomos georreferenciando e organizando essas informações. Então, teve um período muito chato e maçante de garimpar dado e transformá-lo na medida possível num dado que possa ser integrado num sistema SIG.
Feito isso, a gente optou por desenvolver no ArcGIS Online e no Horizonte Exploratório, né, no ArcGIS Online, mas grande parte dos dados a gente ainda trabalha no ArcGIS Desktop. Né? A nossa intenção, ali tem um site, eu não sei se talvez dê para entrar ali, se a rede consegue entrar no link. Né? Vocês podem anotar ali. Então nós temos um site no ArcGIS Online que tem vários temas que a gente está desenvolvendo. Né? Então, tem desde a demografia até a mobilidade ao campus, a mobilidade interna. É claro que esses do ArcGIS Online não são os mais atuais, tem mais um efeito demonstrativo, mas a ideia que nós temos é de explorar as plataformas. Não só as plataformas comerciais existentes, como também incentivar novas plataformas, como é o caso do grupo Caronaê, que é um grupo que desenvolveu um aplicativo, foi premiado, né? E que pretende fazer um aplicativo que os alunos vão se organizar em pontos de carona para poder, digamos, organizar melhor a demanda para utilizar o grande potencial de veículos particulares que vêm praticamente sozinhos para o campus. Né? Aí você tem que brigar com a Abimael se demorou muito para abrir aí, né? Mas então, seguindo um pouco em frente, pode deixar. Opa, desculpa, já. Então, vamos lá. Então a questão da mobilidade foi eleita pelo nosso grupo, até por orientação do próprio prefeito do campus, né, como a questão a atacar no momento. Né? Então a gente tem problemas na mobilidade interna, a gente tem linhas de ônibus que são arrendadas pela prefeitura, existe por parte do prefeito Paulo Ripper uma ideia de economicidade, quer dizer, com o mesmo orçamento, como é que eu posso melhorar a distribuição dos fluxos. Né? Tem a questão da conectividade, ali vocês estão vendo também o mapa que nós colocamos ali em ArcGIS, com os estacionamentos, na tabela de atributos tem número de vagas, enfim, é possível passar para o Caronaê, olha, quantos automóveis tem no Centro de Tecnologia, né? A ideia é essa, que as pessoas possam coletar dados e aqueles dados servirem para apoiá-las na tomada de decisão. Caronaê quer saber qual o potencial do Centro de Tecnologia se oferecer carona, né? Então, são tantas mil vagas, eu posso pensar, se 10 ou 20% dessas pessoas disponibilizarem carona, eu tenho potencial a atingir. E ali já é o circuito onde nós já estamos começando, aí, com a ajuda do Sapienza, a modelar e simular uma rede. Por enquanto, o único atributo é tempo e distância, mas a ideia, no futuro, é que isso possa ser colocado, aí vem a internet das pessoas, né? Se eu sou uma pessoa com uma dificuldade de locomoção, estou com uma bursite no quadril, eu quero saber qual o melhor caminho para ir do hospital universitário até a reitoria. Aí o sistema vai identificar o meu perfil, ou quem for desenvolver o aplicativo, e não vai me sugerir subir, né, 20 degraus de escada, ou então subir no ônibus que não está no nível do solo, né, o acesso. Então a ideia é que no futuro, isso não sirva só para dizer o melhor percurso, mas o melhor percurso para o seu perfil, ou até para o seu estado de humor. Né? Eu estou hoje num dia com 40 graus, embora eu saiba que a pé é mais rápido, se eu tenho um ônibus com ar-condicionado, eu não vou andar 40 minutos no sol, né? A questão da segurança também. Então é possível, depois com a ajuda do Sapienza, a gente vai tentar explorar isso, né? Estabelecer os perfis e tentar simular, mas sempre ressaltando que a ideia é trazer um dado para que desenvolver o aplicativo não parta do zero. Né? A ideia é essa. E toda a arquitetura da base de dados já está pronta para ser, digamos assim, ser cooptada por um aplicativo, né? Não cometer falhas na estruturação dos bancos de dados, enfim. A ideia aí cada vez é aprimorando isso. Então isso aí já é a outra rede que nós estamos fazendo aqui com o Vinícius, está aqui até presente. A gente já conseguiu que o usuário fosse de Botafogo ao aeroporto, mas ainda por alguma razão não conseguiu que entrasse no campus. Mas dentro do campus a gente já conseguiu que ele andasse de bicicleta, pegasse o ônibus. Às vezes quando a gente toma um susto, né? O cara dá uma volta grande, a gente viu que a gente esqueceu de implantar a mão, né? A direção. Mas é um oriente, digamos assim, é um ambiente exploratório natural e acho que aí todo mundo aprende com isso. Então ali vocês têm lá um mapa que já foi passado para os franceses,
que vão com 20 alunos a partir de final de fevereiro, botar eles, são pessoas totalmente externas, não estão viciadas, e estamos gravando vídeos com as pessoas, dando depoimentos sobre o que elas acham. Quer dizer, é uma grande plataforma onde o SIG é mais um elemento para ajudar esses alunos franceses a fazer o diagnóstico. Dentro desse grupo também está a Universidade de Pré-Sorbonne, com a parte da geografia, que vai entrar também com 5 ou 6 alunos. E é interessante que nós já temos alunos âncora. Nós estamos com um aluno francês aqui, o Louis, que é quem está cuidando das entrevistas. Estamos com a Juliana, que é uma geógrafa lá em Sorbonne. Então, já, apesar de oficialmente esse trabalho só começar depois de fevereiro, nós já estamos fazendo, digamos, um aquecimento, né? Desde julho, quando o professor Gilles veio aqui para a gente firmar realmente esse trabalho conjunto, compromisso desse trabalho conjunto. Aqui é dados da demografia de campus, um dado riquíssimo, onde a gente tem não só quantas pessoas do corpo social, nível aluno, nível professor, nível funcionário, estão lotadas até para o departamento, como também, como eu mencionei, com os CEPs foi possível para o Brasil inteiro saber pelo menos o endereço declarado na hora da matrícula, na hora da contratação. Isso dá um painel bastante interessante, e nós já vimos que com o SISU, nós estamos com muitos alunos, digamos, de outros estados. E já é fato, para não me alongar muito, uma outra prioridade está com a professora Gabriela, é a Vila dos Funcionários, que acabou virando uma república. Para quem não sabe o que é república, como o Richard, é como se fossem casas de aluguel, onde os alunos, por já estarem... Nós não temos uma estrutura de alojamento capaz de absorver todo o volume, porque o SISU é um concurso a âmbito nacional. Até 5 anos atrás, a seleção dos alunos era feita a nível local. Então, são coisas que impactam na infraestrutura e no próprio dia a dia do alunato, né? Que tem que sair... Só para vocês terem uma ideia, o valor do aluguel de um quarto é metade da bolsa que o aluno recebe do governo federal. Então, já sabe, se a bolsa subir, obviamente, as pessoas que... E essas pessoas alugam e estão indo morar bem em outros bairros, como Bom Sucesso, Olaria. Então está havendo uma distorção muito grande, né, de todo um cenário. E é importante se detectar isso e se ter elementos para avaliar o impacto, por exemplo, né, que isso teria se você fizer uma série histórica do ingresso. Nós já geocodificamos, então no futuro próximo agregar novos dados ou fazer uma série histórica será mais fácil, né? Então, esse ponto que eu queria frisar aí da demografia do campus, né? A infraestrutura básica, que é um pouco mais difícil, porque a gente não tem um as-built de nada, as plantas são muito antigas, mas os próprios funcionários da prefeitura estão colaborando conosco, através das rotinas de manutenção, estão providenciando as mudanças no mapa original. Por exemplo, de água, praticamente já foi todo revisado. É claro que nós não estamos fazendo isso dentro do edifício, estamos fazendo o que chamamos que é o backbone, que é a estrutura de alimentação geral, o que já é muito importante, né? Os próximos passos seriam a parte de energia, parte de esgoto, já está pronta, só falta a revisão, mas são coisas que são feitas dependendo da disponibilidade de alunos e de funcionários da prefeitura para fazer a revisão. E é isso, prometi que não ia ser muito longo, né? E estou aí à disposição de vocês aí para qualquer coisa. Novamente agradecendo até vocês da plateia por terem ficado aí até o adiantado da hora. Obrigado. Parabéns, Fernando. Obrigado pela sua apresentação. Pessoal, a gente vai abrir para... Tem poucas pessoas ainda remanescentes. Se tiver alguma pergunta, para a gente transmitir ao Fernando antes de encerrarmos oficialmente. Alguém? Já? Só vai ter que ver aqui. Se me permite, Fernando, pergunta. Qual foi o esforço para se compilar essa base toda, universidade, né? Porque ali você tem dado de aluno, você tem dado dos funcionários, você tem dado das plantas ou de outras fontes. Esse esforço para conseguir reunir esses dados tão diversos, espalhados. Obrigado, Sapienza, pela pergunta. A questão, primeiro, passa pelo apoio institucional. O momento
muito importante nosso de ter o apoio da Prefeitura e agora também da Pró-Reitoria de Gestão e Infraestrutura, que está sendo dirigida pelo Ivan, ex-prefeito, e que conhece a relevância disso. A outra questão é que a gente está utilizando, digamos assim, oportunidades dentro da própria estrutura acadêmica para fazer isso. Nós estamos submetendo agora como projeto de extensão no CIPROG. O SIGPROG ele vai permitir captar bolsas no futuro. Então nós estamos cadastrando, o professor Roberto Machado, que é do nosso programa de engenharia urbana, acabou de ser indicado e assumido a diretoria de extensão, está muito empenhado em formalizar esses projetos estilo Living Lab, né? Campus as Living Lab, como iniciativa de extensão. Tem sido um pouco difícil, porque é uma corrente muito forte, dizendo que a extensão da universidade é para fora. Mas a gente está tentando insistir nessa questão, que quando você replica alguma coisa que é útil lá para fora, então a gente já está contactando a ESRE, está contactando o Grupo Ideia da Prefeitura, para que apareçam na formalização da proposta como parceria externa, porque o pragmatismo ali é muito grande nesse sentido de interpretar dessa forma a extensão. Então, mesmo que essa oportunidade da Bolsa de Extensão não ocorra, a gente tem também a possibilidade de dar créditos de atividade complementar especial, né, o ACE, que são horas que o aluno coloca no seu currículo e são necessárias. Então a gente emite certificados de iniciação científica para o aluno que vai participar do projeto pelo primeiro semestre. Se ele é um bom aluno, se motiva, enfim, nós colocamos como estágio por mais 6 meses. E com isso a gente consegue minimamente ter um horizonte de 3 semestres, porque o terceiro semestre poderia ser colocado como estágio não obrigatório. Respondendo ainda a sua pergunta, depende muito da articulação lá dentro política. O estágio não obrigatório, eu descobri que um laboratório nosso da universidade podia conceder, mas tinha que ter um seguro, e descobri que esse seguro podia ser pago pela reitoria. Então articulei a nossa divisão de ensino com a Pró-Reitoria PR1, que é a Pró-Reitoria de Graduação, foi fácil viabilizar, é só eu mandar uma ficha e a reitoria paga esse seguro e aquilo se torna um estágio obrigatório. Então, mais ou menos por aí. Claro, você vai me perguntar, e tem metadado disso? Tem e não tem. Na hora que a gente está no regime, que a gente avança um pouco, né? Mas pelo menos a gente tem a memória e tudo, e a próxima etapa, por exemplo, nós vamos nos obrigar a isso, os franceses, quando receberem, já vão receber com metadado, dizendo de onde veio, não metadado muito preciso, mas pelo menos para saber se foi um aluno que, né? Por exemplo, na base da SEDAI, a gente já tem numa coluna dizendo o que veio original da SEDAI e o que foi digitalizado por nós. Edificações, a gente também as edificações que vieram do pessoal do IPP e as edificações que nós digitalizamos. Então a gente já procura na base de dados tentar, não que seja o metadado, mas dar campos para poder identificar a origem daquele registro na tabela. Bom, encerramos então.